Bem, dando sequência ao comentário, eu vou ter alguns pontos aqui que todos os colegas foram comentando, e eu queria só retomar para o início do que Delcio estava falando, né? Que eu acho que a gente também não pode perder a base, tendo em vista que Delcio fez com todo carinho e amor aí a matriz, e explicou de forma bem didática. Eu acho que é importante a gente partir dessa semente para depois dessa semente, como é que esse tronco vai crescer, como é que esses galhos vão se formar, que aí eu acredito que é a parte mesmo de construção, né? Mas a semente em si, a base, ela precisa ser respeitada. Eu queria colocar primeiro só um ponto curioso. Tudo bem que a base que o Delcio colocou aqui de ideologia é uma que vai muito na linha marxiana, né? De ideologia, utopia e tal, etc. O Karl Mannheim, que era um norte-americano, ele falava uma coisa curiosa, que ele falava o seguinte, que todas as ideologias são conservadoras, né? Porque elas têm a perspectiva de manter uma estrutura. E utopia seria o contrário de ideologia. Isso é uma visão do Karl Mannheim, obviamente. A utopia seria justamente o motor da mudança. Por quê? Porque parte do princípio de um sonho que não é necessariamente presente, mas ele precisa ser conquistado no presente para vislumbrar um futuro, né? Aquela perspectiva que o Delcio está falando de estratégia, tá certo. Então, a gente está falando de mudança, né? Quando a gente fala de utopia. O próprio Karl Marx também, quando traz isso, a teoria marxista traz essa perspectiva da utopia, né? Ou seja, da mudança. Então, a ideia é mudança social, certo? Mudança de concepção, de pensamento, de ação. Tá? Então, esse é um ponto que a gente não pode perder. Um outro ponto que o Geraldo estava colocando, quando ele estava comentando na fala dele, que eu achei bem interessante, eu achei interessante a gente resgatar, porque a gente estava falando sobre perspectiva de ideologia, esquerda-direita, esse posicionamento, mas a gente não pode perder também um foco que, dentro desse discurso da polarização, uma palavra que se perde bastante é a democracia e politização, duas coisas. Primeiro, a gente está num cenário que, quando se fala da polarização, se demonizou a política, né? E não se fala de democracia, ou se fala de democracia de uma forma completamente distorcida, ou como uma palavra solta, tal, né? Mas sem um significado, um sentido. E a ideologia, ela entra nesse meio, dessa relação de democracia e politização, né? Porque a democracia ela permite essa perspectiva de diferenças, né? Desse, como o Delcio falou muito bem, né? O respeito às diferenças, o acolhimento, né? Vamos assim colocar nesses termos da diferença. Então, a democracia, a gente não pode perder esse foco. A democracia enquanto respeito às diferenças, enquanto diálogo, enquanto construção coletiva, nessa perspectiva, não no sentido abstrato, do ponto de vista prático. E a ideia de política, né? Que é um ponto que é bem falho na nossa sociedade, né? Estou dizendo assim, falando do ponto de vista a gente enquanto sociedade, pensando mesmo do ponto de vista político, do ponto de vista mais amplo, né? Claro que nós temos ações políticas, temos quadros ideológicos, tá? Tivemos e temos movimentos organizados, tal, etc. Mas o lance que eu falo da política, resgatar a ideia de política, né? Ela parte muito dessa ideia de que a gente também precisa entender, eu acho que foi o Marcelo que falou, se não me engano, deixa eu ver aqui, foi o Marcelo, que Marcelo falou sobre as questões do PT enquanto poder e tal, que o PT deixou uma contribuição, né? Eu concordo, mas eu acho que a linha escolhida, a metodologia escolhida, faltou um pouco entender o que seria a sociedade brasileira. Por quê? Porque o caminho foi o seguinte, foi uma construção de cidadania, não necessariamente pela via da politização, mas pela via do consumo. Então, o que acontece? Se você junta cidadania e consumo, tá, no mesmo patamar, tá, e vamos dizer assim, meu nível de cidadania ele cresce à medida que o consumo cresce, quando eu tiro o consumo, né, a nossa cidadania é tão frágil do ponto de vista político, né? O Tiago falou, a gente já vem perdendo muitos direitos, tal, etc. E como é que está essa força para lutar isso, essa resistência? Então, à medida que esse consumo, poder de consumo cai, a cidadania cai junto. Isso é muito estranho, né? Porque se realmente a gente tivesse uma consolidação, uma força política mesmo, no sentido de cultura política e participação política democrática, essa politização não teria caído, né, a esses níveis à medida que o poder de compra cai. Então foi uma observação para
também que minha preocupação é muito ver isso do ponto de vista assim da população em si, né? Da demanda, ou seja, qual tipo de sociedade que a gente está inserido e como é que são os caminhos, né, que as pessoas estão vivendo e pensando, né? E outra coisa assim, por que isso, né? Porque a gente tem uma sociedade que tem uma desigualdade muito absurda e brutal, e a experiência sensível, ou seja, a coisa prática, né, a necessidade de trabalho, a necessidade de comer, a necessidade, isso acaba sendo muito mais forte, né, trazendo o velho Marx também, né, nessa perspectiva de que as necessidades básicas são a demanda real, né? Que o Marx dizia, não tem como você passar para outra etapa dessas necessidades, essas demandas espirituais, discussão política, cultural, não sei o quê, se essas demandas básicas ainda estão ali gritando, né? Então, no Brasil, infelizmente, a gente tem essa discrepância violenta, né? E a gente precisa também criar uma relação de alteridade, né? E empática, que é a palavra da moda aí atualmente, de a gente perceber também o seguinte, pô, essa experiência sensível, como é que esse cara, como é que eu vou chegar até ele, né? Chegar até o imaginário dele ou a experiência sensível e mostrar para ele esse mecanismo do qual ele está inserido, né? Essa rede, esse sistema, né? Para eu chegar naquele ponto lá da utopia que Deus falou, da ideologia da utopia. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer esse caminho? Sabe? Eu estou pensando mais em problemas do que necessariamente sei lá, em alguma coisa, em alguma solução. A Ravana também ficou um pouco preocupada, tipo assim, se isso seria uma construção que a gente está fazendo agora, tá certo? Bem, Ravana, eu vou falar, hoje é meu primeiro dia também de, de, de encontro, né, virtual de reunião, e o que eu percebo é que esse é um momento de construção, mas não necessariamente de encaminhamento e definição, mas né, da gente fazer outra prestar de ideias, da gente discutir, da gente pensar para, a partir desse conjunto de ideias, chegar a um ponto. E para finalizar aqui, a ideia de Estado mínimo, Estado máximo, eu acho que quando a gente traz essa discussão sobre direita e esquerda, se Estado máximo, Estado mínimo e tal, eu acho que precisa pensar de uma forma prática também no seguinte sentido, tá? Eu acho que o Estado é super importante, é necessário no sentido de promover as ações, né? O mercado ele é uma espécie de adolescente irresponsável que pede dinheiro emprestado para o pai e fica dando prejuízo para o pai e vai lá de volta para o pai pedindo dinheiro emprestado. O mercado, no meu ponto de vista, fazendo essa comparação meio esdrúxula, é isso, né? Ou seja, quando a coisa aperta, eu tenho que ir para o Estado. Mas quando a gente está numa situação mais ou menos estável, né, ou até mesmo uma crise administrável, então o mercado diz, não, a gente não precisa do Estado. Estado mínimo, pessoas têm que se virar, você não precisa de saúde pública, tem que ser privada, educação tem que ser privada, não sei o quê. Então, eu acho que a gente tem que... aí eu volto de novo para outra perspectiva, porque a crítica nesse sentido é da gente não deixar necessariamente a ideologia se sobrepor à realidade. Em qual sentido? A gente precisa ter perspectiva, visão, princípios, tá? É necessário, porque a gente vai dialogar com pessoas que pensam diferente, e aí, no caso, a ferramenta da democracia e da política entram, né, como diálogo, mas tem um momento que não vai dar para caminhar com diálogo. Não tem como. Não tem como. Então, a gente tem esse problema. A gente vai ter que dar uma trava desse, mas, peraí, a partir daqui não tem como dialogar, porque os meus princípios não permitem. Era só isso aí. Quer dizer, tudo isso. Valeu.